Bom, me chamo Davi. Galera, hoje eu tô começando aqui uma série de vídeos que é um vídeo por dia até o Regional de Porto Alegre. E a ideia dessa série é eu continuar jogando até o Regional acontecer, né? Eu sou de Porto Alegre e não é todo dia que eu tenho um Regional aqui no quintal. Então, o propósito dessa série é que eu continue jogando até lá. Eu tô há uns 2 meses sem tocar no jogo. Então, eu acho que é relevante, já que eu quero participar do Regional, eu continuar sempre jogando, né? Não ter mais esses gaps de 2 meses sem tocar ou pensar no jogo. E pra isso eu tô fazendo essa série. Assim, a ideia é que eu jogue todo dia, mas e que eu traga aqui os jogos pra vocês, né? Mas vai ser com diferentes decks do competitivo, porque o Regional de Porto Alegre vai acontecer em um formato que não existe ainda, né? Vai ser um formato pós-rotação, além do formato não existir, vai ser um formato pós-rotação. Eu prezei meus... Ah não, eu prezei um artigo só, tá. Então... Provavelmente eu vou tomar item lock, né? Eu deveria ter feito o negócio antes, mas enfim. Vou pegar esses três aqui. Assim, isso é piorado pra minha Ariana, né? Mas enfim. Idealmente eu quero ir pra 2 Articunos se for Dusknoir, né? Se não, eu quero ir pra esses 2 Porygons aqui. E provavelmente não vou tomar nocaute no 2, né? Aqui é o 2, né? Tá, eu comecei, beleza. Então é isso. A ideia dessa série é que eu continue jogando sempre com decks competitivos, porque não adianta eu focar agora em um arquétipo, porque o regional vai acontecer pós-rotação, então assim, eu acho que a melhor coisa que eu faço é eu continuar jogando com vários decks competitivos, e até pra dar um refresh assim no Pokémon TCG, né? Pra eu me divertir mais com esse joguinho do que eu já me divirto, né? Então, o primeiro vídeo é de Round Crawl, a lista na tela eu deixei pra vocês no início do vídeo. E eu tô contra um Wailord, eu não faço ideia do que isso faz, tá? Então acho que aqui eu vou só evoluir mesmo e bater. Porque eu tô pensando até em fazer Petrel pra... Não, eu vou fazer Ariana mesmo. Eu vou só... Eu não faço ideia do que o Lord faz, então assim... A série já tá se provando de muito valor, né? Porque hoje a gente vai aprender pelo menos o que esse deck faz. E sinceramente eu acho que eu vou só bater aqui. Vou fazer um hot stick, mas... Eu duvido que tenha coisa mais valiosa... Assim, tenha coisa de menos valor do que descartar um Proton, né? Eu acho que o Proton é o que tem menos valor a partir de agora, e por isso eu duvido que o que eu achasse no Rotom fosse de menos valor do que um Proton pra descartar. É isso que eu quis dizer, né? Então, é de muito valor descartar o Proton porque ele tem menos valor. É isso que eu quis dizer. Tá, mas beleza. Mas claro, além dos vídeos de jogos, podem acontecer vídeos de review de regional, né? Reporte regional, reporte de campeonatos que eu participar, reacts de partidas que eu achar interessante no regional para trazer para vocês. E, enfim, alguns outros tópicos diferenciados. Eu imagino que o mais fácil para mim seja gravar vídeo jogando e seja mais produtivo também, então provavelmente é o que mais aconteça. São os vídeos de eu jogando, né? Você sempre jogando ladder. Não sempre, pode acontecer de eu jogando campeonato, mas eu imagino que 90% das vezes vai ser eu jogando uma partida de ladder com um deck competitivo. Eu já tô aí na lista para trazer o Praça de Festa, que é outro deck que parece muito divertido. Eu já vou ler o que tudo isso tá fazendo, que eu não faço ideia do que tudo isso tá fazendo. Mas ele não atacou. Então, eu imagino que... Assim, me parece os decks de um prêmio me parecem estar tá sendo mais divertidos ultimamente. Mas... Mas é. Eu tô na lista aí pra trazer o Praça de Festa. E o Zoroark do N também, parece interessante. Se o Pokémon com essa carta tiver exato 4 custos de recuo e for nocauteado por dano do Pokémon, move até 3 energias básicas do Pokémon, desse Pokémon para o banco como quiser, tá? Eu vou fazer isso porque eu perdi muito tempo conversando. E eu acho que eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito o Petrel. Mas eu fiquei muito tempo conversando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chorar, né? Eu deveria ter feito isso, mas vambora. Vamos descartar esses dois Proton aqui.
pegar um Hunt Crawl. E eu não deveria ter ouvido esse Porygon aqui, eu também imagino, né? Porque esse Porygon agora ele vira alvo e necessariamente ele vai virar uma maca. Então tem uma maca a menos necessariamente porque essa lista, como eu mostrei no início do vídeo, ela só tem um Porygon. Então se esse Porygon tomar target, necessariamente esse Porygon vai virar uma maca. Então não tem mais acesso a 3-2 em efetivo, né? Porque vocês vão ver que esse deck no final do jogo ele perde muito gás, né? Então eu vou precisar de maca assim. Quanto custo de recuo é isso? Eu tô pensando só em dar stall nisso com o Giovanni. E no próximo eu faço o Petrel. Porque eu não deveria ter feito o que eu fiz, né? Eu vou fazer isso. Porque eu deveria ter usado, na verdade, Petrel pra fábrica e começar a comprar carta. Mas como eu usei aquela outra bola e fui idiota, né? Eu vou fazer só isso mesmo. Tá. Então essa é a ideia do canal. Eu não sei, vocês vão participar de algum evento regional que foi anunciado a regional Recife, foi anunciado regional no Rio de Janeiro. Recife eu não tenho certeza, mas Rio de Janeiro vai acontecer em março. Então não vai acontecer nesse formato, mas vai acontecer dentro dessa rotação, né? Então a gente ainda vai ter Dragapult muito forte, a gente ainda vai ter o Praça de Festa. Claro, muitas coleções para acontecer até lá, então não se sabe se todas essas coisas vão continuar, né? Mas eu imagino que Dragapult sim. E o que isso faz? Isso substitui? Ah, substitui, tá, beleza. É um switch, né? E. Nossa, a gente precisa de muitas cartas. A gente precisa de 7 apoiadores, né? Pra conseguir o nocaute desse primo. E. Nossa, e agora que eu percebi que eu fiz o Giovanni, só que eu deixei no ativo o meu Pokémon com evolução e com. Eu deixei no ativo a pior opção, né? Não, olha. Tava conversando muito. E ele não tá asleep. Então, assim. A ideia não é sempre trazer vitórias também, né? Nesses vídeos diários. Mas realmente continuar sempre jogando. E eu fiz a mesma coisa, né? Eu promovi, sendo que era muito improvável eu conseguir um nocaute aqui. Mas assim, qual é a chance dele rodar? Ele roda, com certeza, né? Tipo, 4 sorvetões, com certeza. Então, assim, eu tô pensando em começar a alimentar o meu Porygon. Então eu deixo o dano, já que ele tá com só 2 cartas na mão, eu deixo o dano nesse Wailord para facilitar a vida do meu próximo Huntcrawl e aumentar o valor da minha Ariana, mas ao mesmo tempo eu também tô aumentando o valor do meu Porygon. Porque caso aconteça do Huntcrawl tomar nocaute agora, depois o Huntcrawl tomar nocaute de novo, pelo menos os meus Porygons eles já estão muito bem encaminhados para começar a dar hit kill nesse 380, né? Especialmente que eu tô com medo desse spec dele ser eu tô com medo desse spec dele ser capa, né? Porque se o spec dele for capa, eu acho que eu não tô muito bem na match. Então acho que eu vou fazer isso só pra aumentar o meu valor da Ariana no próximo turno, ao mesmo tempo que eu tô aumentando o meu valor de One Hit KO do Porygon. Porque jogando alguns jogos com esse deck, jogando alguns jogos com esse deck eu percebi que tá. Jogando alguns jogos com esse deck eu percebi que o valor do Porygon é muito difícil de extrair quando tu fica no final do jogo, né? Porque normalmente falta aquele 1 ou 2 apoiadores, e é por isso que eu gosto dessa lista com 2 Ultra Bolas, né? E vamos ver quanto eu tô dando já. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 9, 10. 10 eu tô dando 200. Tá. Então vou fazer isso. Nunca sleeve, né? Eu vou aumentar o valor da minha... Eu vou aumentar o valor da minha Ariana fazendo isso primeiro. E assim, essa lista, a gente não checou o deck, né? Assim, eu não chequei o deck, né? Então, eu não sei quantas macas eu tenho, mas eu queria bastante nocaute nesse Pokémon agora. E aumentaria o valor da minha Ariana se eu fizesse 2 macas, né? Só que como eu falei pra vocês, eu não posso fazer 2 macas se a minha terceira estiver prizada, porque daí esse Porygon ele simplesmente vira alvo, né? Mas eu vou arriscar, sem checar os prêmios mesmo, e vou fazer isso. Um pouco de sorte, né? Unlucky que ele tinha 2 sorvetões, mas... aqui vai ser muito difícil a gente conseguir um nocaute. Eu vou tirar algumas cartas do deck. Vou tirar isso. Com o Crow. Pode ser, pode ser. Vou tirar isso.
E daí é isso, pelo menos eu tô alimentando o meu Porygon, né? Que a ideia é que primeiro eu faço a fábrica pra depois fazer o receiver, porque eu quero o maior número de apoiadores possíveis, né? Então se eu tirar apoiador do deck, minha fábrica perde valor, né? Acho que essa é essa é a lógica. E assim, foi close, mas não aconteceu, né? E agora, eu penso que, de novo, eu promovi o Pokémon, não o Pokémon mais otimizado, né? Porque agora tem uma energia ali, mas isso tudo foi pra aumentar o valor da minha Ariana. Então, se ele não tiver de novo nessas duas cartas mais dois sorvetões, o que eu faço? Eu seto esse Wailord para um apoiador. E depois vem o nocaute do Porygon e um true nocaute do Porygon. Acho que essa vai ser minha corrida. Mas daí eu vou a 4, ele pega o nocaute agora, ele vai a 3, eu pego 2, ele vai a... vai ser close isso. E assim, nenhuma das vezes também ele ficou dormindo, né? Isso é impressionante. Mas, não dá pra... Dá pra descartar todos? Eu não faço ideia. Então uma coisa que tem que se pensar quando a gente tá jogando com esse deck, que é importante pensar, é a quantidade de apoiadores que eu tenho disponíveis, né? Então 3, 6, o meu deck ele roda uma variedade de 4 apoiadores, que são o Archer, o Petrel, a Ariana, não, são 5. E seria 5 vezes 4 cópias se eu usasse 4 cópias de Giovanna, mas eu uso 3. Então 5 vezes 5, 25, são 24 apoiadores. E no momento no meu descarte tem 3, 6, 9, 13. Eu não sei o que eu quero promover, cara. Eu não faço ideia. Acho que tu, né? Agora que eu vou dar nocaute, ele fica asleep, olha. E o pior é que se eu conseguir nocaute nesse Wailord ativo e o próximo vier com capa... Bom, enfim, eu tava fazendo contas, né? 24 apoiadores eu rodo, pelo que a gente concluiu, né? Então, eu já tenho no meu descarte 3, 6, 9, 9, 13, 13, 14. Então eu tenho disponível ainda mais 10 apoiadores. E eu preciso, pra nocautear um Wailord com um Honchkrow, eu preciso de 7 apoiadores. Então, teoricamente, eu teria nocaute contra o Honchkrow. Só que eu uso uma apoiadora agora, então eu fico com 9. E eu preciso pra nocaute agora 3. Então 9 menos 3, 6. Eu fico com 6 apoiadores no deck. Então não é necessário agora eu restabelecer outro Honchkrow, porque mesmo com outro Honchkrow eu não conseguiria nocaute direto no Wailord. O meu próximo nocaute tem que ser necessariamente com um Porygon, né? Eu não sei se é relevante todas essas contas que eu fiz, né? Mas checando o prêmio eu percebo que tem alguns apoiadores prizados também, né? Mas a nossa maca tá aqui, que é o mais importante. Essa energia ela vai estar aqui de qualquer forma. Eu não chequei minhas energias, né? Porque eu prazei uma quarta energia de ignição. Porque se eu prazei uma quarta energia de ignição, é mais importante que eu consiga esse nocaute agora no Wailord com a minha energia do Equipe Rocket. Porque daí eu preciso de nocaute com Porygon seguido de nocaute com Porygon. Que eu não vou ter mais nocaute com o Honchkrow, né? E se eu tiver... Não, tá, beleza. Eu vou fazer isso agora porque com certeza se tiver prazado a energia que a gente não checou, eu vou conseguir ela agora. Nesses prêmios. Beleza. Então a gente conseguiu aí o nocaute. E tem... Eu não vou usar a fábrica agora, né? Porque eu vou precisar de mais de um turno pra vencer. Eu só tenho 3 turnos em efetivo ali, né? Então aqui a gente precisa de 180 de dano. Eu imagino que o Archer seja o que mais tem valor. Eu suponho. Ou será que o Giovanni tem mais valor? Assim, eu ainda tenho o meu headset, né? Mas ele tá nos prêmios do meu headset, se eu bem me lembro. Seria bom a gente checar, né, os prêmios. Mas tudo bem. Eu imagino que o Archer tenha mais valor. Então a gente pega aqui um nocaute no Wailord. Então, qual é a ideia agora? Porygon 2, pega um nocaute. Maca, Porygon 2, pega outro nocaute. Daí,
a gente já tem de apoiadores no nosso descarte 4, 8, 11, 11, 14, 14, 18. 18 vezes 2, 36. A gente só precisa de mais um apoiador no descarte, né? Ó, a gente conseguiu o headset. Então, assim, tudo que eu preciso agora é de uma energia. E eu preciso agora de uma maca. Qual é o maior problema nesse momento? Tomar a ordem da chefia no meu Porygon. Porque daí eu só tenho acesso a mais uma maca. Então se eu tomar a ordem da chefia num Porygon, em efetivo a gente não tem mais outs pra ganhar esse jogo, né? Assim, no meio do jogo eu tava conversando bastante sobre a ideia da série, né? Então eu imagino que eu tenha cometido algum misplay. Mas todo aquele conceito de mesmo que tu não pegue knockouts em decks que não tem recuperação, não tem muita recuperação de vida, né? Às vezes tem valor tu simplesmente descartar apoiadores para conseguir alimentar os teus Porygons, né? Então eu acho que aqui é só energia de ignição no Porygon e Archer, né? Assim, não, eu preciso usar esse Archer porque eu imagino que seja meu último apoiador no deck, né? Então, enfim, vamos descobrir agora. A minha principal preocupação, na verdade, é se eu vou achar a maca depois, né? Nossa, a energia de ignição está de fato nos prêmios. Então o que a gente precisa agora, desses 3 últimos prêmios, é pegar a energia de ignição. Eu preciso utilizar o Archer, né, pra conseguir atingir esses 380 de dano. Ok, eu encontrei a minha maca, mas a minha maca não é o suficiente, eu preciso da energia de ignição desses 3 prêmios agora. Pausa o vídeo e me diz onde está a energia de ignição. Na verdade eu nem sei as opções, né, porque eu costumo pegar fora de ordem 2, 4 ou 6. Eu acho que a energia de ignição tá no 4, então eu vou no 4 e 6. Nossa, tava no 2. Eu fiz o cálculo certo, né? Eu tenho 3 energias de ignição só aqui. Meu Deus. Então, isso é outra coisa muito importante desse deck, né? Normalmente, as energias de ignição tu quer deixar no teu deck, porque as energias de ignição, elas são único e exclusivamente para os teus Porygons, né? Assim, nesse momento, se eu tivesse mais cedo reestabelecido uma linha evolutiva de Honchcrawl, então aquele Honchcrawl que a gente descartou enquanto a gente estava conversando com a Ultra Bola, a gente descartou um Honchcrawl, né? Um Murkrow, perdão, que era o básico, né? Se a gente tivesse estabelecido ele no banco, ao invés de ter descartado outra coisa, nesse caso agora a gente teria maca e energia para estabelecer um novo Murkrow, né? E daí a gente conseguiria headset, então só para exemplificar, tá? Eu imagino. Então a gente faria maca a gente pegaria um Honchcrawl. O Honchcrawl a gente iria evoluir o nosso básico. E daí com o headset a gente pegaria o Giovanni e um apoiador para descartar. Com o Giovanni a gente utilizaria o Giovanni em um Mankidori qualquer. A gente utilizaria a energia do nosso Honchcrawl para descartar o outro apoiador que a gente pegou com o headset, porque o Mankidori ele tem fraqueza, né? Então a gente conseguiria esse último prêmio. Então, o que a gente pode tomar de lição desse jogo é aquele descarte de Macro, assim. A gente tem um número de ferramentas de recuperação limitada, então a gente precisa valorizar as únicas coisas que podem ser recuperadas com ela, né? Eu acho que é uma boa lição para tomar desse vídeo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa match histórica de Round Crawl da equipe Rocket contra o Wailord X. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.